Boa noite a todo mundo. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossas mentes e em nossos corações. Vamos pedir só para todo mundo, por favor, desligar a câmera agora nesse primeiro momento, só para não sobrecarregar muito, né, a plataforma e desligar também os microfones, e no final a gente reabre, né, as câmeras, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece para prosseguirmos no nosso estudo, na nossa caminhada. Levamos o nosso pensamento em prece, contando com a proteção dos benfeitores espirituais, dos nossos familiares de alma, enfim, de todos aqueles que estejam buscando a melhoria contínua, tendo o processo evolutivo. Pedimos agora a proteção necessária, a inspiração necessária e a intuição necessária para que aquilo que nós preparamos possamos trazer da melhor forma possível. Obrigado a todos por tudo. Que assim seja. Vamos prosseguir aqui no nosso... Tá dando interferência. Melhorou? E a conexão está instável, segundo aqui. Mas vamos ver se a gente melhorou um pouco. Se ficar ruim, pode falar. Vou passar aqui rapidinho para a gente chegar até onde nós paramos, né? Falamos dos falsos profetas, né? Vou fazer hoje um resuminho daquilo que a gente está falando. Isso. Hoje é a parte 4, ainda do Evangelho de Mateus, 24, guerras e rumores de guerra. As pessoas que têm seguido nossos estudos, né, já percebeu? Está ruim delas? Tá. Mas vai ficar dando interferência. Eu vou usar. Desliga o seu microfone, vou deixar o meu aqui. Pronto, pode falar. Todo mundo me ouvindo? Tá bem, que eu não consigo ouvir. Pode falar normalmente, já tá bom. Bom, então, só voltando aqui, as pessoas que já seguindo o nosso estudo, já percebeu que todas as nossas interpretações têm como objetivo trabalhar o Evangelho dentro da gente. Eu nunca vou me cansar de dizer isso, porque se o Evangelho for lido, interpretado, entendido e praticado conforme a letra, aí isso ficou morto há 2000 anos. Agora, quando a gente pega todo aquele conhecimento e traz para dentro da gente, porque se o Evangelho é transformador, ele vai fazer essa transformação, como nós sabemos, de dentro para fora. Mas uma coisa muito interessante que a gente sempre fala, principalmente quando nós falamos de transição, é que, pela própria doutrina, as coisas acontecerão tanto no plano físico quanto no plano íntimo. Isso é que é o mais interessante do Evangelho.
todas as mudanças que estão acontecendo agora, mesmo no plano físico, é para chamar a atenção para a nossa mudança íntima. Por quê? A mudança física faz parte da transformação do planeta material. O planeta que também evoluir na escalada dos mundos. A Terra não vai ficar como prova e expiação ou um planeta primitivo a vida toda. Então, tanto a Terra vai passar para uma nova etapa, os habitantes da Terra também vão passar, porque senão as coisas ficarão incongruentes. Aquelas pessoas que não amadurecerem, vamos dizer assim, espiritualmente, vão ter que encontrar um outro lugar nos infinitos universos de Deus, achar um outro lugar em que o seu estado espiritual seja compatível. Então, hoje, esse estudo que eu preparei, de guerra e rumores de guerra, acho que vai ser bem interessante, porque nós vamos tratar essa questão dentro de cada um de nós, beleza? Em Mateus 24, nós estamos seguindo lá, né? Nós já falamos de algumas coisas que eu vou citar aqui, fazer o resuminho. Agora, o nosso tópico de hoje é guerras e rumores de guerra. Jesus disse assim, segundo Mateus: haveis de ouvir falar sobre guerras e rumores de guerras. Cuidado, para não vos alarmardes. É preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, pois se levantará nação contra nação e reino contra reino. Nós estamos vivendo isso claramente. Quando nós vamos falar de guerra e rumores de guerra, a gente pode dizer, sem medo de errar, que desde que o homem é homem, houve guerra entre tribos, entre clãs, entre cidades, entre famílias, entre nações. Isso desde Caim e Abel, que um matou o outro, até hoje, isso não é novidade nenhuma. Então, há que ter uma interpretação diferente. Cuidado para não vos alarmardes. A gente não deve criar alarde diante de todas as situações que nós estamos vivendo agora, principalmente, né? Veja bem, porque é preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Por quê? Ao longo da história religiosa mesmo, as igrejas cristãs, em especial, sempre pregou que o Apocalipse, que o Armagedon, a luta do bem contra o mal, sempre seria uma coisa assim espantosa. Seria uma coisa espetaculosa, absurda. Mas, em momento algum, foi falado para a gente que o mais importante não é essas coisas acontecerem, porque sempre aconteceu. Depois nós vamos falar das catástrofes físicas, né? Mais adiante, maremoto, terremoto, vulcões, sempre aconteceu. Então, não é para a gente se alarmar de jeito nenhum, porque não é novidade. E Jesus é claro, essas coisas têm que acontecer. Nós vamos entender por quê. Mas ainda não é o fim. Sem a chamada guerra que nós estamos entendendo agora, não tem como acontecer o fim. Mas sim, como diz o próprio Evangelho aqui na frente, vai ser o começo das coisas. E não o fim. Beleza? Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino. Guerras e rumores de guerra dentro da gente. Quando a gente começou a estudar isso do ponto de vista material, a gente, eu repito aqui, não tem novidade nenhuma as guerras. Guerras santas, guerra por território, guerra por domínio de classe, uma série de coisas, não tem vantagem nenhuma. Agora, como é que vão acontecer essas guerras e esses rumores de guerra dentro de nós? É exatamente
a luta que cada um de nós vai travar com a própria intimidade. Ao longo de muitas existências, nós tivemos inúmeras experiências que, às vezes, foram juntadas e, muitas vezes, elas não foram juntadas. Então, nós vamos ter que buscar todas essas ideias menos felizes, essas crenças menos felizes, essas existências menos felizes e lutar contra elas, porque elas vão querer prevalecer sobre nós mesmos. O que a gente chama de personalidades, aquelas personalidades que às vezes ainda não foram todas transmutadas, elas acabam nos atingindo com guerras e rumores de guerra. Na maioria das vezes mesmo, lutando contra a gente. Por isso que a nossa luta interior é tão grande. Por isso que os nossos pensamentos, eles variam de A a Z com muita facilidade. Porque a gente está perdido, a gente está instável, em função de uma série de coisas que nós deixamos para trás. Essas guerras e esses rumores de guerra dentro de cada um de nós é que vai nos fazer fortalecer. Não nos alarmarmos, porque não é o fim. Nós vamos ver adiante que o fim só vai acontecer quando todos nós estivermos renovados no Evangelho. Jesus deixa isso até bem claro. Então, não há por que a gente criar uma série de alardes em função das coisas que estão acontecendo, porque elas são necessárias. Mas não é o fim. Porque todo mundo achava que ia cair negócio, ia acabar com o planeta inteiro. Não é isso. É o fim dos tempos ruins. Esse é o grande lance desse entendimento. Quando nós nos afinizarmos com todas as nossas famílias de alma, quando nós nos afinizarmos com todas as nossas personalidades, em todas as vidas passadas, as vidas paralelas, as vidas simultâneas, em N espaços de tempo e N localizações ou não localização, aí sim nós estaremos prontos para... aí nós vamos voar, não teremos nenhum peso mais para nós. Tá bom? Nada de alarmar, então, porque está tudo sob controle. A nau chamada Terra está nas mãos de Jesus Cristo. Por isso, ela não se perderá no infinito universo de Deus. Nação contra nação. Notem que interessante que é isso. Cada um de nós é um universo. Quantas células nós temos? Mais de 33 trilhões de células. Cada célula é um ser individual. Tem vida própria. Quando Paulo de Tarso diz que Jesus é a cabeça, nós somos os membros, quer dizer que Jesus é que coordena e cada um de nós, um dia, não sei onde, nós fizemos parte do corpo místico de Cristo. Então, cada um de nós que carrega seus trilhões de células também tem nação. E o que acontece com o nosso corpo diariamente? Nós temos verdadeira guerra o dia todo. A defesa do organismo, atacando vírus, bactérias, atacando, mas equilibrando, porque não tem como viver sem vírus e bactérias. O corpo físico mesmo, ele precisa de uma série de coisas, né? Então, essa nação contra nação são as lutas internas do nosso corpo físico, são as lutas internas do nosso corpo emocional, são as lutas internas do nosso corpo mental,
as lutas internas das nações do nosso corpo vibracional. Reino contra reino. Olha que legal. Só pode ter reino onde tem rei. E o que reina na Terra? A personalidade egóica. Dentro da dualidade, como diz muito bem o Livro dos Espíritos, o que caracteriza um planeta de prova e expiação é que o mal prepondera sobre o bem. No mundo de regeneração, o bem irá preponderar sobre o mal. Então, aqui, o reino da maldade, o reino da violência, o reino da intolerância, o reino do ódio tem prevalecido principalmente agora, nesse final, porque o juízo, como diz Jesus, está chegando. O juízo é exatamente quando a gente conseguir fazer o juízo interno. Eu vou separar em mim o joio do trigo, aquilo que serve, aquilo que não serve. Eu vou separar em mim os bodes e as ovelhas. Assim como, do ponto de vista físico, haverá também a separação daquelas pessoas que já estão um pouco mais equilibradas e que já têm condição de viver na terra renovada e aqueles que ainda irão para orbes, né, condizentes com a condição espiritual. Então, reino contra reino é exatamente o reino do egoísmo contra o reino da nossa individualidade, onde está o nosso eu profundo. Pequeno resumo até agora. Dentro de nós. O que é que nós já estudamos? Né? Quão difícil é para cada um de nós destruir a própria Jerusalém corrompida e assim se preparar para a nova Jerusalém celestial. Gente, a Jerusalém daquela época, quando nós falamos na destruição de Jerusalém, quando Tito foi lá e destruiu, aquilo é extremamente simbólico. Porque todo o poder que tinha ali, do ponto de vista religioso, em especial, do ponto de vista da junção da religião com a política, quer dizer, o Sinédrio fazia parte também do combinado com o Senado romano. Quando isso juntou, aí aconteceu, como diz Jesus, Jerusalém, Jerusalém, que matas os meus profetas. Quanto tempo eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintainhos? Então, Jesus quer juntar todas essas células, a Jerusalém, os sacerdotes, o Sinédrio, todos nós debaixo das asas dele, porque nós somos células do corpo crístico um dia. E que avançamos, como diz André Luiz, para um processo de individuação, de ser indivíduo, ou individualização. E cada um de nós, então, hoje, assim como Jesus é responsável por toda a Terra, nós somos responsáveis pelas nossas trilhões de células. Então, nós somos responsáveis por destruir em nós uma Jerusalém corrompida e se preparar para Jerusalém, a nova Jerusalém que já desponta. Ou Shangri-La, Alvorada Nova, Sírios, Nosso Lar. Nós estamos avançando para isso. Destruir o templo das crenças limitantes. Como é que é difícil? Como é que a gente vai fazer romper com crenças milenares que nós temos? A crença de que não há riqueza para todo mundo. A crença de que temos que sofrer. A crença de que só alguns se salvarão. Uma série de outras crenças que a gente tem. Então, como é difícil destruir o templo das crenças limitantes, expulsar os nossos vendilhões do templo, da nossa consciência, eliminar o comércio da fé,
Porque fé não precisa ser comercializada. Às vezes, a gente pode dizer, não, eu não faço mais isso, mas e o nosso ontem? Quantos contratos nós fizemos menos felizes e que agora temos que fazer o distrato? Temos que cancelar uma série de questões e, principalmente, afastar os nossos animais. Porque quando Jesus entrou no templo, o que ele fez? Quando Jesus entra no nosso templo, nada fica no lugar. Ele derruba tudo. Claro. Porque Jesus, sendo a personalidade, ou vamos dizer assim, a personalidade crística. Jesus encarnado, a personalidade crística. Que simboliza o eu superior que nós vamos atingir um dia. Quando Jesus entra na nossa consciência, todo aquele desequilíbrio vai ficar em polvorosa. É semelhante à luz que entra chicoteando as trevas. Nada fica no lugar. Nenhuma mesa de cambista, nenhum comércio de animal, nenhum sacrifício no templo, nada disso fica. E Jesus faz, então, o azorrague para espantar, tirar dali a nossa animalidade agressiva. Não se deixar seduzir pelos falsos profetas e pelos falsos cristos que ainda temos em nós, como diz Emmanuel. A gente foi na semana passada, nós falamos dos falsos cristos e dos falsos profetas, né? Que eles estão dentro de nós, não tem que ficar procurando por aí quem é falso Cristo, falso profeta, porque cada um dará conta de si. Todas as vezes que nós descumprimos a lei de fraternidade, a lei da tolerância, a lei da fraternidade, da solidariedade, do amor ao próximo, nós agimos como falso profeta, segundo o que nós lemos do Emmanuel na semana passada. E travar a verdadeira guerra entre o falso eu e o eu profundo. Quando Jesus, com perfeição, disse: aquele que quiser vir pós mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Isto é, aquele que quiser vir após mim precisa renunciar à sua personalidade egóica, que é um mundo dentro da dualidade. O que predomina em nós ainda é o orgulho e o egoísmo. Se a gente não negar isso e deixar brotar o verdadeiro eu profundo, não tem como seguir a pauta do Evangelho. Sigamos. Eu fui procurar lá, então, voltando ao nosso tema aqui de hoje, né? Isso foi o que nós já estudamos mais ou menos. O Kardec, na pergunta 742 do Livro dos Espíritos, nós estamos falando de guerra, né? Por enquanto. Qual a causa que leva o homem à guerra? Resposta: predominância da natureza animal. Está vendo? Por isso que Jesus tem que espantar os animais tudo. Sobre a espiritual e a satisfação das paixões, as nossas crenças limitantes. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. É isso que é guerra para eles. É um estado... E é por isso que a guerra para eles é um estado normal. Claro, é que nem nós falamos. A guerra entre os clãs, a guerra do fogo, a guerra por território, a guerra por água, a guerra por tudo. Porque quem era mais forte dominava. Igual quando a gente fala, né, nas três leis, né, nas três revelações da justiça, do amor e da caridade, da verdade, quando Moisés trouxe o olho por olho, dente por dente, quando a lei de Italião foi firmada, ela foi uma vitória. Porque até então, o que a gente conhecia era a lei da injustiça, a lei do mais forte. Quando Moisés traz olho por olho, dente por dente, é algo extremamente justo. Só que um dia nós vamos cansar da justiça, como diz Jesus, bem-aventurado aquele que tem fome e sede da justiça, porque vai ser farto. A gente ser perfeito.
Quando nós nos fartarmos da lei, da fome de justiça, nós vamos entrar na lei do amor. Quando a gente deixar de lado a lei mosaica, porque a injustiça nós já abandonamos em função da lei da justiça. Agora nós temos que abandonar a lei da justiça, abandonar, que eu digo no sentido de vivenciar isso, de fazer isso caber em nós de modo tranquilo. Eu não preciso mais de justiça. Quando eu tiver amor, eu não preciso mais de justiça. Por isso que Jesus disse, com João Batista encerram-se as leis e os profetas. João Batista sendo o chanceler da justiça, quando ele morre com a cabeça cortada, é o símbolo perfeito de que ali acabou a justiça para começar a reinar o amor. À medida que o homem progride, diz a espiritualidade, ela se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas. E quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Aconteceu muito disso já, né? As guerras, parece ser... Depois, esse trecho do Evangelho, do livro do Espírito é muito boa, porque a guerra também ela traz os seus pontos. Deus não permitiria que alguma coisa acontecesse e dela não resultasse nada. Há uma passagem muito interessante no livro dos Espíritos, que o Kardec vai pressionando, né? A guerra é porque a guerra é para libertar as pessoas, diz a espiritualidade. Estou resumindo grosseiramente. O Kardec fala assim, mas como? Se é para libertar, e muitas pessoas caem na escravidão após a guerra. O Kardec responde, ele usa um verbo, a espiritualidade responde, que é para sovar o homem no seu egoísmo. Não tem um consolvado? Aquele que a massa é batida até ele ficar macio? Então, é interessante. Então, a guerra ela tem esse fim. Daqui uns dias não vai precisar mais dessas coisas, essas brutalidades. Guerra em si não tem nada a ver com a lei. A lei de destruição, como diz o Espiritismo, não tem nada a ver com a lei com a crueldade. A crueldade não faz parte da lei da destruição. A crueldade advém da maldade do coração do homem, de quem pratica. O que pensar daquele... Peguei outra pergunta. O que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Imagina. Resposta da espiritualidade, esse é o verdadeiro culpado e necessitará de muitas existências para expiar todos os assassínios de que foi causa, porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Isso é muito interessante, né? Porque a misericórdia divina ela é tão grande que as pessoas que promovem grandes guerras com um morticínio absurdo, se ele tivesse que vir, ele, como diz, gastaria muito mais existências, né, para poder reconstruir tudo aquilo, reconstruir, inclusive, o próprio perispírito que ficou manchado por cada morte que ele foi culpado. Aí vem as pessoas de repente, a gente dá esse exemplo, né? Vem um médico, por exemplo, e que vai salvar aquele tanto de vida numa encarnação só, de repente ele salva 100, 200, sei lá quanta, o médico vive 70 anos de profissão, por exemplo, então vai salvar, vai fazer partos, então isso já vai amenizar a situação, né? Mas ele vai ser, assim como, biblicamente falando, quando Caim matou Abel e chega à presença de Deus, Deus fala assim, o sangue do teu irmão clama por justiça. Aí é lei de justiça, que eu estou dizendo. Enquanto a gente estiver no bojo da justiça, a gente ainda está engatinhando, ou talvez nem isso, na lei do amor. Ai do mundo, diz Jesus, no 3 de Mateus, ai do mundo por causa dos escândalos,
porque é mister que vem escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Claro. O escândalo a gente entende como pedra de tropeço. Toda aquela pessoa que é pedra de tropeço na vida de alguém, ela vai criar pedras no seu caminho. Mas os escândalos são necessários, como diz Jesus. Né? Tem que toda a violência, evangélico no espiritismo, a violência ela é interessantíssima, porque nada é mais eficaz do que a própria violência para mostrar o quão violenta a violência é. No Livro dos Espíritos fala que a violência precisa atingir o seu auge para que as pessoas notem que a violência não presta. É tipo isso. Eu estou falando com minhas palavras, né? Mas vamos lá. Agora vamos ver, então, as guerras, rumor de guerra dentro de nós, essa que nós já falamos. Eu acho que eu já falei isso aqui, eu peguei esqueci de apagar. Na verdade, tudo que nós podemos resumir nisso tudo quando Paulo de Tarso fala assim, que a gente precisa deixar morrer o homem velho para brotar o homem novo. Vocês lembram daquela historinha que eu contei, né, do Esaú e Jacó, lá da Bíblia, filhos de Rebeca e de Isaac? Pois é, ali é interessante, porque Jacó, em tese, teria que nascer primeiro, mas o Esaú pulou na frente e nasceu antes. E Jacó nasceu grudadinho no calcanhar dele, né, que eu já trouxe a história. E depois isso foi invertido, porque a própria Rebeca, junto com Jacó, iludiu o Isaac, que era o pai, que já estava cego, e ele, então, abençoou Jacó no lugar de Isaac como primogênito, achando que se tratava do primogênito. Isso traz para nós a ideia de que o homem novo, o homem velho, terá que forçosamente ceder o lugar ao homem mais velho. Não precisa ser na trapaça, conforme Jacó e a Rebeca trapacearam, né? Não precisa ser assim, e nem deve ser. Olha que legal! Agora só vai ter o fim. Olha o que está escrito no Evangelho de Mateus 24, 12. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Claro, o fim dos tempos ruins só acontecerá quando o evangelho, né, gente, vamos entender. Evangelho significa boa nova, porque senão uma série de pessoas na Terra ainda não é cristã. Portanto, não tem um evangelho como a gente conhece. Mas todas as outras religiões têm a sua boa nova, que, na verdade, é a mesma coisa com palavras diferentes. Quando, então, isto é, o que é a boa nova? A revelação do amor de Deus para a humanidade. Não importa que nome tenha. O dia que o amor se implantar em todos os corações da terra, será o fim. Não o fim da terra, mas ao contrário, será o fim de todos os problemas, de todo o tempo ruim que nós esperamos tanto. Então, o final dos tempos é realmente o final dos tempos ruins, não é o final do mundo. Beleza? Aí, agora nós vamos começar a preparar para a gente comer. Nós temos que ficar bem firmes nisso, né? Como é que nós vamos fazer? Jesus disse, eu vim para trazer fogo sobre a terra, e como gostaria que ela já estivesse em chamas. Tenho, porém, que passar por um batismo, e muito me angustio até que ele se consuma. Lucas 12, 49, 50. Olha, todo mundo espera que Jesus fosse trazer a paz, como ele disse. Mais na frente nós vamos ver isso. Mas Jesus,
veio atear fogo na terra, porque o fogo é a purificação, né? O incêndio é complicado, mas o fogo é extremamente benéfico. Agora, se eu não consigo preparar o fogo, dominar o fogo, ele se tornará um incêndio. É a mesma coisa o cavalo. É um ótimo instrumento de transporte, né? Na época, principalmente. Na época romana, quem tinha o domínio dos cavalos ganhava todas as guerras. Aliás, antes dos romanos também. Então, o cavalo era a extensão do corpo, né? Do soldado, vamos dizer assim. Então, se a gente não domina o cavalo, ele joga todo mundo no chão. Então, é mais ou menos nessa linha. Quando Jesus disse, eu vim trazer o fogo, não é um incêndio, não, sobre a terra, e como eu anseio que isso ocorra. E mais do que isso, ele disse, eu tenho, porém, que passar por um batismo, e muito me angustio até que ele se consuma. Isso é fantástico. Batismo significa do grego, lá da expressão grega, que significa mergulho. Jesus, então, foi batizado na cruz de carne, na forma crucífera, mergulhou na matéria para viver entre os homens e dela sair pelos braços da cruz. Por isso, Jesus morreu na cruz, simbolizando a saída perfeita da dualidade, verticalidade, horizontalidade e dos quadrantes que nos cerca, as 4 dimensões que nós temos. A terceira dimensão em vigília e o tempo na hora que a gente está dormindo. Quando o espírito dorme, ele entra na 4ª dimensão. Então, Jesus vai sair disso para entrar... a ressurreição do Cristo mostra exatamente isso, que a gente precisa também ser batizado agora no batismo da cruz. Nós já fomos, já reencarnamos. Agora, para sair daqui, só pelos braços da cruz, isso é a saída da dualidade para a unidade com o Pai maior. Jesus disse, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Gente, olha como é que isso fecha, igual boca de bode, né? Eu falo. A interpretação é que vai levando a gente para isso. Eu repito, não é todo mundo que vai ter essa interpretação. Olha o que Jesus disse. Não cuideis que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. E foi isso mesmo que Jesus fez. Daqui a pouco não vamos falar mais. Aqui, ó. Jesus veio trazer a espada. A cruz é o símbolo da espada. Uma espada de 2 gumes, cheia de um punhal, com o qual, esse punhal, feriremos as 2 maiores mazelas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Essa foto aí, ela é fantástica, ela tem várias interpretações, né? Eu trouxe algumas, né? Representa para nós, do ponto de vista assim, de um estudo mais superficial da psicanálise, simboliza exatamente o nosso passado, nós vamos ver aqui, simboliza também o nosso presente e simboliza o nosso superego. Vamos ver aqui, ó. O mau ladrão, então, simboliza o nosso passado, a nossa rebeldia, a nossa agressividade. É onde estão todas as nossas animalidades. No nosso passado. O bom ladrão já significa o nosso presente, o raciocínio, o bom senso, o arrependimento e a possibilidade de mudar. Por que é rebeldia o mau ladrão? Porque
ele queria, primeiro, ele não acreditou na sublimidade do Cristo. Significa, não é só apenas o Cristo que está do lado dele, não. Ele ainda não tinha a possibilidade de vivenciar o Cristo interno. Porque se eu não consigo respeitar os meus pais que são vistos, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Se eu não respeito as leis que ordenam a sociedade, como que eu vou respeitar a lei de Deus que eu não vejo? Então, o ladrão, esse chamado mau ladrão, ele simboliza para nós um processo da rebeldia e da agressividade. Porque ele disse, você não é o filho de Deus, é que nem as pessoas falam, você não é espírita, então por que você ficou nervoso? Você não é espírita, tipo isso, né? Grosseiramente falando. Então, o mau ladrão, ele disse para Jesus, você não é o filho de Deus? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Duvidou da capacidade do Cristo. Significa que ele duvidaria da capacidade do Cristo íntimo dele também. É fora de dúvida. O bom ladrão, né, que a gente já fez essa diferenciação, por que um é bom e outro é ruim, a Cassinha trouxe também uns exemplos legais. O bom ladrão é o momento presente, é exatamente quando eu posso mudar as coisas. No passado, o que passou, passou. Eu tenho que requalificar as coisas erradas do passado. Mas voltar lá e refazer não tem jeito. É daqui para frente. O bom senso, o arrependimento, porque o arrependimento, gente, sincero, ele é a mola propulsora da mudança. Primeiro se arrepende. Como diz João Batista, arrependei-vos porque já se aproxima o reino de Deus. Então, toda a possibilidade de mudar está no agora. Eu vou pegar todas as energias desqualificadas do ontem e requalificá-las no hoje com vistas ao amanhã. O bom ladrão, olha que legal, ele já tinha muita noção do plano espiritual. Não do ponto, ele tinha compreensão, não entendimento, vamos dizer assim. Porque ele estava ali como ladrão, sendo crucificado, Jesus também estava lá sendo crucificado. Que diferença que tinha entre eles? Do ponto de vista intelectual, quem olhasse, ele falava, todo mundo é ladrão, todo mundo é isso. Morreu? Se morreu, que boa coisa não fez. Ele, então, já tinha compreensão, isto é, ele entendia com o coração, a compreensão, o entendimento do nosso coração sagrado. Né? Ele, então, falou assim, chamou a atenção da rebeldia do outro ladrão. Nós estamos morrendo porque nós somos ladrões. Agora, esse aí não fez nada. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E olha, Jesus, com tranquilidade, disse, hoje mesmo, você entra comigo no reino. É lógico. Ele já estava no reino, porque no coração sagrado dele, ele já compreendia a dimensão do eu profundo, que estava sendo representado por Jesus naquele momento. Enquanto que o mau ladrão, talvez por ser mau, ele não entendia e nem compreendia aquele momento sublime de redenção. Jesus, então, a consciência, o perdão, o Filho do Homem, o futuro. Tá certo? De novo, prosseguindo, agora nós temos essa visão também é muito interessante. As 3 árvores do paraíso, as 3 árvores do conhecimento, do bem e do mal. O mau ladrão simboliza, então, a árvore do conhecimento do mal. Nós entramos na dualidade, vamos conhecer as trevas e vamos também conhecer a luz. Vamos conhecer a maldade
Vamos conhecer a bondade? Como diz Eclesiastes, há tempo de plantar e tempo de colher. Há tempo de dar abraços e tempo de se apartar deles. Há tempo de ferir e tempo de sarar. Há tempos de guerra e tempos de paz. No livro de Eclesiastes. O bom ladrão simboliza a árvore do conhecimento do bem. Então, dá para notar, por enquanto, que esses 3 ladrões e esse monturo aí está dentro da gente, perfeito? Nós temos em nós o mau ladrão, nós temos em nós o bom ladrão e nós temos em nós Jesus como fiel da balança. No meio, aí nós temos a balança, que vai pesar para mais ou para menos. Jesus é o conhecimento da árvore da vida. É a árvore do conhecimento da vida. Por quê? Lá, quando Deus, segundo a Bíblia, falou assim, ó, vocês podem comer, Cassino dizia depois também, vocês podem comer de todos os frutos, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus sabia que o homem iria comer do fruto do bem e do mal. Se vocês comerem, diz a Bíblia, aí vocês morrerão. Isto é, quando comer, isso é, se alimentar, se nutrir da árvore do conhecimento do bem e do mal, cai na dualidade. Com isso, morre-se para a unidade. E Jesus, olha outra coisa interessante. Assim que eles comeram do fruto da árvore do bem e do mal, Deus, então, segundo a letra, colocou um arcanjo lá, um anjo, para proteger a árvore do conhecimento da vida. Aí ninguém chegou. Por quê? Isso é lindo também. Se o homem, a criação, né, o ser humano criado, naquele momento aqui na Terra, se ele comesse, se alimentasse da árvore da vida apenas na dualidade, ele se eternizaria na matéria. Se até hoje, mesmo a vida tão difícil, um tanto de coisa, ninguém quer morrer. Imagina se o homem, se até hoje, se a ciência descobrisse o elixir da vida plena, que ninguém morresse. Seria uma tragédia para a humanidade, por enquanto. Porque morrer significa cerrar as cortinas, fechar para balanço. E é isso que iguala todos os seres humanos. Não é a vida do espírito que é plena, mas a vida na dualidade. Por isso que foi proibido deles comerem da árvore da vida. Simboliza nossa trajetória evolutiva. Gente, é isso que nós temos que fazer. Essa é a verdadeira guerra que nós temos que travar. O monte, quando a gente olha isso aqui, a gente pode chamar de monte da redenção. O monte simboliza o reino mineral. Nós já falamos isso outras vezes. A cruz simboliza o reino vegetal. O homem crucificado significa a morte hominal, a morte do homem animal. Porque o filho do homem não morre, mas o homem morre, que nem eu disse. E precisa morrer o homem velho para só assim renascer o homem novo. A ressurreição, então nós temos todos os reinos aqui, ó. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal aqui, e a ressurreição, quando Jesus fala assim, Pai, tudo está consumado. Em vossas mãos encomendo o meu espírito.
significa a partida para a dimensão do espírito. Nós vamos reencarnando, 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 reencarnando. Um dia nós vamos ressuscitar. Por isso que Jesus ressuscitou nesse quesito. A saída da dualidade para a unidade com o Pai maior. A unidade com o eu superior, com o eu profundo de cada um de nós. A entrada de volta à casa do Pai, que é o reino do Espírito. Bom, acabamos por enquanto, pelo menos isso que eu preparei. Agora estamos abertos para a gente conversar um pouquinho, né? Quem... hoje tem 15 minutos. Tem uns 10 minutinhos para a gente conversar? Deixa eu tirar aqui, ó. Você está ouvindo o seu fone? Não. Então aumenta o volume aí, porque se tiver alguma pergunta... Agora. Você está ouvindo? Estou. Você está ouvindo minha voz por fora ou por dentro? Aqui. Então tá bom. Por dentro. Ativa o seu microfone, então, que eu vou desativar o meu, só para a gente fazer um teste. Beleza. Pronto. A minha cara daqui, né? Que nada a ver. Tudo bem, gente? E Adelso, boa noite, tudo bem? Bom demais. Vou fazer uma pergunta, Adelso. Sim. Assim, em várias palestras lá da segunda-feira, né? Eu ouço muito o Vicente comentar que no plano espiritual tem muito espírito humanizado, porque nós viciamos na matéria. Sim. E pelo que eu vejo, o nosso propósito na unidade com o Pai é não reencarnarmos mais. Sim. Viver uma vida plena como Jesus em espírito, né? Isso. Só que, assim, eu vejo, assim, que isso parece, assim, tão distante, como diz lá o desenho animado Shurek. Já chegamos? Sim. É que a cidade não tão distante. Já chegou. Tão distante a cidade? Tão distante. Mas, assim, não é porque a gente tem, assim, a gente vem em diversas funções, né, e como filho, como pai, como marido, né, vem como homem, como mulher, né? Isso. Nasce em países diferentes, com línguas diferentes, com histórico religioso diferente. Parece um processo assim muito complexo que pode estar sendo, obviamente, agora, digamos assim, resumido, não sei se essa palavra é mais adequada, pelo Espiritismo, para nortear a gente, digamos, numa linha mais reta. Seria isso? O Espiritismo, como diz a própria doutrina, lá está escrito assim, que o Espiritismo é um tipo de conhecimento que, sendo bem aplicado, salvará os homens de um tanto de mazela, né? O Espiritismo ele traz essa consciência, sabe, de que a gente está no processo evolutivo e nós já estamos caminhando bem. Agora, a nossa estadia na matéria, nós estamos na Terra. Pelo que a gente estuda pela própria doutrina, a Terra é ainda um planeta extremamente materializado. Por isso que tudo para a Pode usar o meu. densidade ainda é muito... Desativa o seu. Desativei. Mas, Paulo... Pode falar, tá ouvindo, né? Oi? Tá ouvindo, pode falar. Ah, tá. Então, Paulo, o que a gente já percebeu é que nós estamos caminhando muito bem. Se a gente imaginar que nós já estagiamos aqui na época da Lemúria e depois do afundamento da Lemúria,
Se nós já estivemos por aqui no afundamento de Atlântida, se nós já estivemos aqui com todas, nós já ganhamos experiências as mais variadas. Nós estamos agora, que a gente fala, nós temos que juntar as nossas facetas de alma, está faltando isso. A gente juntar todas as nossas experiências para fazer a separação do joio e do trigo. O que serve, o que não serve. Mas ficar aqui na matéria, o Vicente tem, isso está nos livros, né? Espíritos até bestializados, ficam usar essa expressão que está nos livros, a gente ainda tem isso ao redor da Terra. Só que precisa, para que a Terra seja regenerada, isso precisa passar por uma grande asepsia, né? Uma grande limpeza. Na Terra regenerada, os umbrais já estarão limpos. Aí a partir da quinta, quando a gente atingir a quinta dimensão, o nosso processo de evolução já vai ser muito tranquilo. O difícil, gente, vou falar para vocês uma coisa, pelo que a gente estudou, é sair de um planeta primitivo até atingir a regeneração. E regenerar, conforme a gente já falou, não quer dizer que está tudo pronto, não. Regeneração é a saída da UTI. Né? Nós ainda, a gente vai estar convalescendo, mesmo na Terra renovada. Um texto que eu trouxe, que eu acho lindo do livro Universo e Vida, é isso. Nós estaremos longe da angelitude, diz o livro, mas nós seremos operosos e sinceros. Ninguém mais, nós não teremos mais nem velhice abandonada, nem criança abandonada, nem viciações letais, nem prostituições, nem nada disso. Então, a vida já vai estar bastante equilibrada. Né? Mais ou menos assim. E nós estamos caminhando. Por isso que eu disse que a ressurreição nossa mesmo, ela vai acontecer quando a gente atingir o nível que Jesus estava na Terra. Por que eu estou calado? Você está ouvindo? Só para saber. Eu estou ouvindo. Então, isso. Jesus, então, ele é o símbolo da saída da dualidade para a unidade. Entendi. Então está tão distante mesmo. Não, bobo, não está não. A gente já caminhou muito. Tem o Emmanuel, ele fala o seguinte, que a nossa dimensão daqui para anjo é mais ou menos a mesma que a gente já trilhou do vírus até agora. Eu entendi, Tá bom, obrigado. A gente está no meio do caminho. Isso não tá bom, não. Nós estamos no meio do caminho, gente. Não, agora eu entendi. Mas a distância que nós estamos pode ser a mesma, mas não quer dizer que a velocidade vai ser a mesma. Aí vai depender de cada vítima, ou de cada um de nós. Porque se você for parar para pensar, o estudante ele demora um pouco para aprender a ler e a escrever, mas entre ler e escrever e depois fazer as primeiras somas, talvez com o tempo ele vai andando mais rápido, né? Isso. Depois vai ser mais fácil. O problema é a gente sair da inércia. Depois nós vamos em movimento retilíneo uniforme. Depois nós vamos em movimento acelerado. E assim vai indo. Adel. Oi. Pelo que eu tenho aprendido na doutrina, é de que nós vamos abandonar esse conceito que a gente tem religioso de coletividade para partir para a individualidade, processo individual. Isso. É individualidade, não individualismo. Isso. Não egoísmo. Não egoísmo. Porque não tem jeito de ninguém salvar ninguém, senão Jesus teria salvo todo mundo. É cada um que vai fazer a sua separação do joio do trigo. Isso, é cada um de nós. É um processo individual, mas a gente não vai querer que as pessoas que a gente ama não vão junto com a gente, né? Mas todo mundo, vamos dizer assim,
que está na Terra hoje, nessa geração, mais na frente nós vamos ver mais um trecho ainda nos estudos, né? Jesus fala assim, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas se cumpram. Pois é, isso traz a esperança que eu sempre busquei, né? Nesses estudos que a gente faz, eu me rebelava sempre muito com essas profecias de mais dor, eu ficava assim, gente, será que é isso? Porque nós já estamos na dor há tanto tempo, né? Então, a questão é que quando a gente apreender o sentido de regeneração, talvez a gente compreenda que é o fim das dores, né? A gente está numa etapa ainda de ingresso nesse planeta de regeneração. Mas é como quando a gente vê o pessoal falando assim, eu saí da UTI e eu venci a doença. Que ótimo, então o pior passou. Mas não quer dizer que a gente ainda não vai ter coisas a providenciar, cuidados a tomar. Já não vai ser mais uma doença. Mas tem a recuperação. Convalescença. Isso. Que é o momento em que a gente vai aprender a cuidar da gente, a cuidar do outro, mas não nesse sentido de salvar o outro, né, Paulo? Porque a gente vai perder esse comportamento de manada que a gente tem, esse comportamento de sair no coletivo sem raciocínio, sem construir um caminho que às vezes é só meu, né? Dentro do coletivo há um espaço enorme da diversidade. A Mônica tem Agora, a Mônica levantou o dedinho, eu estou curiosa para ouvir. Faltam uns 2 o que ela queria minutinhos. dizer. Não, é rapidinho, é só assim. Quando você fala, Adelson, das 3 cruzes, né? O bom ladrão é o nosso presente, o mau ladrão o passado e Jesus é o futuro. Aí eu fiquei me lembrando de na continuação, né, da narrativa, que naquele momento se aproximava a celebração da Páscoa. Sim. Eles precisavam abreviar, né, a morte dos 3. Então eles quebram a perna do bom ladrão e do mau ladrão, Sim. mas do Cristo não. Então eu queria saber assim, como que eu posso fazer a leitura simbólica? O que isso simboliza? A quebra das pernas do mau ladrão, do bom ladrão. O que isso significa simbolicamente? Simbolicamente é uma profecia do Velho Testamento que diz que nenhum osso do cordeiro seria quebrado. Por isso que a hora que Jesus quisesse, ele só dependia do Cristo. Ele falou, e foi às 3 horas da tarde. Jesus é fantástico. Jesus não quer acabar com a festa de ninguém, né? E ele, a sexta-feira que ele morreu, ele foi crucificado ao meio-dia e ficou até 3 horas da tarde. Ou 3 também é extremamente simbólico, né? Tudo é 3. Então, ele foi crucificado ao meio-dia, morreu às 3 horas da tarde. Lá no Gólgota, lá tinha as 3 cruzes, né? Porque as outras 3 horas era o tempo suficiente para que eles resolvessem todas as questões, porque a partir das 6 não podia ter mais nada lá naquele lugar. E ele renasceu no 3º dia. E Jesus ressurge também no 3º dia, que era a Páscoa. Eu entendi. Eu só queria entender o seguinte, pegando o mau ladrão como passado, dentro dessa interpretação, o mau ladrão como passado, o presente,
com o bom ladrão como presente, por que que se quebram essas pernas? É nesse sentido, O entende? passado é a quebra da estrutura. Ok. O futuro é um processo de renovação. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, é um processo de renovação. Assim como são duas interpretações muito interessantes. O mau ladrão tem as pernas quebradas para quebrar aquela velha estrutura. O bom ladrão, ele tem a perna quebrada para, assim como se poda as plantas para florir mais. Como Jesus disse, aquele que estiver preso em mim, eu sou a videira verdadeira. Aquele que estiver preso em mim, esse será podado para que produza mais frutos. Aquele que não estiver em mim será lançado na fogueira. Não deixa, de qualquer modo, é a questão da estrutura. É quebrar a estrutura. O homem novo precisa da morte do homem do velho, né? Para ser renovado tudo em volta dele, essa estrutura teria que ser não de todo destruída, mas ela não pode permanecer rígida. Ninguém poderia quebrar a estrutura do Cristo, entendeu, Mônica? Por exemplo. Não, eu entendi. O passado tinha que ser. O passado nós vamos ter que quebrar mesmo. Vai ter que, se nós queremos evoluir. Né? Agora, o presente é o início da minha regeneração. É a poda. É a poda, ok. Isso. Ok. Fica legal, né? E Jesus é tão interessante que quando o centurião, Longinos, ele finca a lança em Jesus, ela passa exatamente entre as costelas do Cristo. É muito interessante. Não, ok, agora entendi. Okay. Deu 9 horas. Acho que a gente precisa fazer a prece. Aí vamos fazer a prece, depois, se vocês quiserem, a gente conversa mais. Mas tem assunto ainda, né, para a gente ver do sermão. É muito legal. Lógico, isso não é uma interpretação definitiva, não. Foi o que a gente conseguiu aprender, né? Outras pessoas vão interpretar de outro jeito, não tem problema, né? Outras religiões, né? Vamos fazer a nossa prece, então? Depois a gente continua, quem quiser. Elevando o nosso pensamento em prece, agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, aos nossos mentores espirituais, nossa família de alma, a todos aqueles que nos ajudam como auxílios nessa existência, tanto aqui no plano físico quanto no plano extrafísico. Agradecer por todos os amigos que angariamos, por todas as conversas que temos tido. Enfim, por todas as bênçãos que nos têm chegado a todo momento. Nós agradecemos essa casa, né, que nos acolhe há tanto tempo. Grupo Maria Francisca Rocha. Nós dizemos todos os trabalhadores dessa casa, do plano material e do plano também imaterial. E como sempre, nós rogamos a Deus pela tua paz. Não a paz que vem do mundo, como diz o Cristo. Ele vai nos dar a paz que vem de Deus. E que cada dia nós possamos acordar com o firme propósito de fazermos essa nossa guerra íntima, esse nosso encontro, esse nosso trabalho, de juntarmos todas as nossas facetas de alma. E agradecemos profundamente a Jesus, o Cristo de Deus, que veio aqui nos libertar das cadeias da dualidade. E que rogamos agora que Ele fique com cada um de nós e que cure nossas feridas e cicatrizes e nos ajude a afastar tudo aquilo que tem impedido da gente fazer a vontade de nosso Deus Criador. Que assim seja. Sim, seja. Bom,